Vamos pensar numa fortuna, mas não a de uma pessoa só. A gente está falando do futuro financeiro de milhões de servidores públicos. A grande questão é como garantir que esse patrimônio imenso, construído ao longo de décadas, seja governado com sabedoria e não se perca no meio do caminho. Pois é, essa é a pergunta de trilhões de reais. A gente está falando aqui de uma responsabilidade monumental, que é gerir o dinheiro que vai garantir a aposentadoria de gerações inteiras. Não é um plano para o ano que vem, sabe? É para as próximas décadas. Então, como é que se cria um leme firme para esse navio no meio de tanta tempestade financeira? E olha só, a resposta, por incrível que pareça, não está em nenhuma fórmula mágica de investimento. Está num documento. Pense nele como a lei maior, sabe? Uma verdadeira constituição financeira que define os direitos e deveres na hora de gerir todo esse patrimônio. Então, vamos dar nome aos bois, né? Essa Constituição se chama Política de Investimentos ou, para facilitar, PI. É ela que funciona como a lei máxima, o guia-mestre, ela que dita as regras do jogo e garante que ninguém vai jogar fora das 4 linhas. E, gente, essa metáfora é perfeita. Quando a gente chama a API de Constituição Financeira, dá para sentir o peso da coisa. Pensa bem, assim como a Constituição de um país, ela é a lei suprema, está acima da vontade do governante, do gestor do momento, ela garante que os princípios mais importantes vão ser sempre respeitados, não importa quem esteja no comando. E o ponto-chave é o seguinte: a API não é para ser só um manual que fica lá esquecido na gaveta. Ela molda a cultura da instituição, de verdade. O objetivo é criar um comportamento técnico previsível e, com isso, blindar o patrimônio público contra decisões de última hora e garantir estabilidade no longo prazo. Mas espera aí, por que precisa de tanta estrutura assim? Simples, porque o mundo onde esse dinheiro todo vive, bom, ele é tudo menos estável. A gente está entrando agora no território do maior desafio de todos, a tal da incerteza. A real é essa, né? Mercado sobe, mercado desce, economia entra em euforia, depois vem a recessão. Agora, imagina para quem tem que garantir pagamentos daqui a 30, 40, 50 anos. Essa volatilidade toda não é só um detalhe, é o grande desafio. E aqui dá para ver a diferença preto no branco. De um lado, sem API, a gestão é tipo um barco à deriva. As decisões são no impulso, na manchete do jornal, na pressão política. Agora, do outro lado, com uma API, aí o jogo vira. A ação é planejada, é estratégica, baseada em critério técnico, nada de pânico ou euforia. Ok, então a pergunta é, como é que a gente sai desse caos e entra no planejamento? É exatamente aqui que a API mostra sua força como a principal ferramenta estratégica. Ela vem para colocar ordem na casa e trazer uma visão clara de futuro. E aqui está o pulo do gato, a verdadeira força dela. A API não tem a pretensão de prever o futuro, até porque, isso é impossível. A genialidade dela é outra, é pegar toda essa incerteza do mercado e transformar em um roteiro, um plano de ação. Quer dizer, ela não acaba com a tempestade, mas ela te dá o mapa e a bússola para passar por ela. Tá, mas como isso funciona na prática? Bom, primeiro, ela guia o comportamento, bota todo mundo remando na mesma direção. Segundo, ela padroniza os critérios técnicos. Assim, todo mundo fala a mesma língua. E o resultado é aquele caminho estável que a gente falou, uma rota clara para seguir, mesmo que o mar esteja bem agitado. Mas, afinal, o que tem dentro desse documento? Quais são as peças que fazem essa engrenagem funcionar tão bem? Vamos dar uma olhada agora nos seus pilares, nos seus fundamentos. Olha, o grande segredo é esse, definir as regras do jogo antes da partida começar. Sabe, no momento de calma, de racionalidade. A API já deixa amarrado 3 coisas. Primeiro, a metodologia de alocação, ou seja, onde o dinheiro vai ser colocado. Segundo, os parâmetros de risco, que é o limite, até onde se pode arriscar. E terceiro, os objetivos de rentabilidade, qual é a meta que precisa ser batida. Fica tudo ali no papel antes do calor do momento. E qual o efeito disso? É simples. Proteger a gestão do seu pior inimigo, que é o pânico. Imagina o cenário. Os mercados derretendo, todo mundo desesperado, o gestor não precisa inventar a roda. Ele só precisa abrir o manual e seguir o plano. Aquele plano que foi pensado com calma, com a cabeça fria. Então vamos lá. A gente tem uma constituição, um mapa, pilares bem definidos e, no final das contas, qual é o resultado de toda essa arquitetura? O que se ganha com isso é o benefício mais importante de todos. É o que a gente pode chamar de uma gestão madura. Se a gente tivesse que resumir tudo numa palavra só, a palavra seria previsibilidade. Mas atenção aqui, não é prever o que o mercado vai fazer amanhã, porque isso ninguém consegue.
É a previsibilidade de como a instituição vai reagir, não importa o que aconteça. A ação deixa de ser um salve-se quem puder e vira algo consistente, profissional. E essa é a grande linha que divide as coisas. De um lado, você tem a gestão que só reage, que vive apagando incêndio e que muitas vezes é influenciada por interesses políticos. Do outro lado, a gente tem uma gestão madura, profissional que segue um plano técnico feito para durar décadas. Então, para fechar, a mensagem central é essa. Uma política de investimentos bem feita não é só burocracia, não é só papelada. Ela é a base, o alicerce de uma governança séria, responsável. É a garantia de que o futuro de milhões de pessoas está sendo cuidado com técnica e não simplesmente jogado à sorte. E a gente termina com uma reflexão, porque a escolha entre ter ou não uma estratégia como a PI, ela não é só técnica, é quase filosófica. É uma decisão sobre que tipo de futuro a gente está construindo. Um futuro que se baseia em planejamento, em disciplina, ou um futuro entregue ao acaso, às reações do momento? A resposta para essa pergunta, no fim, é o que vai definir o legado que a gente deixa para as próximas gerações.